Em momentos de muita tensão geopolítica, investidores costumam redirecionar seus recursos em busca de segurança. Onde é que está o porto seguro? Onde eu vou me expor menos ao risco? Mas não abandonando a busca por oportunidades. Afinal, todo mundo quer ganhar dinheiro, para além de manter a grana no bolso. Mesmo diante de incerteza, Brasil continua atraindo muita atenção do mercado financeiro mundial. Assunto para a nossa analista Lucinda Pinto, que já está aqui conosco no fechamento de mercado. Lucinda, é sempre um prazer conversar contigo, minha cara. Ainda mais em dias de Ibovespa subindo mais de 1%. Prazer é todo meu, Gabriel, estar aqui com você. Boa tarde a todos. Realmente é surpreendente o que está acontecendo, porque mesmo nos dias de muita instabilidade, a gente não viu o real se deteriorar tanto. O que foi sempre uma demonstração de que realmente aquele apetite do investidor, aquela disposição do investidor em colocar seu dinheiro aqui no Brasil não parou. Ele podia estar vendendo bolsa, mas não estava indo embora. Essa é a interpretação. E a gente... É exatamente isso. E talvez estivesse fazendo ali alguns ajustes para depois aproveitar os momentos de queda para comprar novamente. Aliás, eu ouvi alguns relatos nesse sentido, de que até para o investidor brasileiro, o local que não conseguiu ainda embarcar nessa festa por conta da taxa Selic muito atrativa ainda, competitiva em relação à Bolsa, que no fim, esses dias de Ibovespa ali querendo cair abaixo dos 180 mil pontos, foi uma boa oportunidade para alguma alocação. Ainda não tem um fluxo importante, expressivo de investidores locais, mas já alguns grandes fundos aproveitaram essas oportunidades. Acho que a gente vai ter essa informação um pouco mais para frente. Quando saírem as carteiras, né? Porque o pessoal pode deixar aí um delay de cerca de um mês para atualizar a carteira. Mas a gente pode ver essa galera comprando bolsa, né? Exatamente. Eu até ouvi relatos de que ali na Faria Lima, nos encontros entre gestores... Nos cafezinhos, nos grupinhos de WhatsApp, tinha um lamento, puxa, perdi o início ali do movimento, né? Perdi essa onda. Então, esse ajuste nesses últimos dias talvez tenha aberto oportunidade para alguns. Obviamente, com essa Selic em 15% ainda não dá para colocar muito dinheiro ainda, mas começamos aí a ver um movimento de local chegando. E o estrangeiro, é exatamente isso que você disse, vendeu ali algumas coisas, possivelmente, mas não foi embora. E o comportamento do câmbio confirma isso. E hoje que a gente está vendo esse alívio, que é muito importante dizer, a gente não sabe se isso é duradouro, acreditar que o conflito está chegando perto do fim é um pouco temerário, temos que esperar para ver o que vai acontecer, mas hoje que o humor global está melhor, né? As bolsas do mundo todo estão se recuperando, assim como o Ibovespa, a gente consegue ver que de fato tem apetite. E isso a gente enxerga nas ações cíclicas, as ações varejistas a despeito de tantos problemas que a gente está ouvindo, a gente vai falar sobre isso depois, todos os desafios desse setor, a gente está vendo isso, até uma queda que a gente pode chamar de moderada de Petrobras, apesar da queda, né, com a queda do petróleo, é uma queda menos, que não é proporcional ao recuo do preço do petróleo. Está caindo cerca de 1%, vai. O resultado final de Petrobras, só para a gente ter uma dimensão aqui do que está acontecendo com o Petro, Petri 3, que é uma ação um pouquinho mais estável da companhia. Petrobras caiu 1%, 1,09%. Então, basicamente, não devolveu tudo que deveria devolver, com o petróleo caindo 14% ao longo do dia, né, Lucinda? É isso mesmo, que é provavelmente uma demonstração de que o interesse por uma blue chip, uma ação líquida do Brasil, uma porta de entrada importante, isso continua tá preservado, né? Apesar de toda a dúvida, toda a insegurança do que vem pela frente. Perfeito. Não, eu ia só fazer essa pontuação aqui. A gente pode colocar isso na conta, essa retomada, esse fôlego que vimos nos mercados globais. Estados Unidos ficou ali no 0 a 0, mas a Europa tinha índice subindo mais de 2%, lá na Ásia também os índices subindo mais de 2%, e aqui no Brasil 1% de alta. É tudo por conta dessas falas de Donald Trump, pelo menos de forma geral. Quando a gente olha de longe, é Trump que está fazendo preço. E aí, claro, a gente tenta explicar o movimento, ele pode fazer sentido ou não na tua cabeça. Mas... E muitas vezes, nesse caso, eu acho que faz pouco sentido, né, Lucinda? Mas é isso que está acontecendo. É isso, é o trigger. Porque, no fim das contas, todo movimento, seja de queda, seja de alta, quando tem algo impulsionando todo mundo na mesma direção, todo movimento acaba sendo exagerado. Então, naturalmente, quando vem aí um argumento, um fato que justifica alguma correção,
você tira um pouco daquele exagero, né? Precisa vender tudo, precisa colocar tudo em treasury, precisa comprar dólar, então tem uma leitura um pouco mais fria, digamos assim. Então, acho que é um pouco isso que está acontecendo. Agora, de novo, é exatamente isso que você disse, a fala do Donald Trump, ela está dando o argumento, né, o motivo que o mercado precisa, mas ela não é em si uma definição do que vai acontecer, do que vem pela frente. Lembramos que os futuros também futuros de petróleo, né? A gente está vendo petróleo, não é hoje, é o mercado futuro, daqui a um mês, para entrega em maio. Então o pessoal já começa ali a fazer muita especulação em contratos futuros, porque tem um mundo até maio. A gente tem aí 2/3 de mês ainda para acontecer. Então, vai saber o que acontece nesse meio tempo. Futuros sempre são muito mais voláteis do que os ativos ali negociados para o dia a dia mesmo. E eu queria entender, dólar baixo, talvez argumento positivo para a nossa economia, a gente pode ver talvez uma inflaçãozinha um pouquinho mais comportada, caso a gente mantenha esse mesmo comportamento. A gente chegou a bater 5,14 hoje, Lucindo, que é muito baixo para dólar, se a gente levar em consideração o que está acontecendo no mundo. Super, e alivia muito a situação da Petrobras, porque mesmo com essa queda do petróleo, a gente está vendo um preço ainda acima do que estava antes do conflito, e fica aí essa dúvida sobre o quanto ela precisa corrigir essa defasagem que existe, né? Com o câmbio nesse nível, fica um pouco mais tranquilo. Então, realmente é uma excelente notícia para a inflação, porque hoje a grande preocupação é especialmente sobre esse possível reajuste do preço de combustível. Porque diesel bateu em defasagem de mais de 80% no dia de ontem. A gasolina bateu em 49% nos polos da Petrobras e aí começa a bater bomba. Os importadores começam a ficar bastante nervosos com o não reajuste de preços da Petrobras. E hoje, só para a gente ter uma dimensão, a defasagem do diesel já caiu para 60% e a defasagem da gasolina caiu ali para cerca de 35%. Então já deu um bom alívio de ontem para hoje e estes dados são de manhã, ou seja, não colocam na conta essa queda do petróleo. A gente pode ver talvez ali níveis mais normais e que deem mais folga tanto para os importadores, que são bastante barulhentos no caso, quanto para a Petrobras não repassar para quem sente, né, que somos nós. A gente que na hora de abastecer fica bem mais caro, né, Lucinda? Lembrando que a Petrobras tem fôlego, porque ela tem ali uma gordura, um colchão para aguentar um pouco essa defasagem por algum tempo. Agora, o que a gente tem ouvido muito, Gabriel, de gestores, de pessoas que estão muito conversando muito de perto ali com o investidor estrangeiro, é que todas as condições que criaram essa onda positiva, todos esses fatores que atraíram o fluxo de estrangeiros nas últimas semanas, ao longo deste ano, elas parecem presentes ainda. Então, embora tenha essa dúvida toda do petróleo, claro, se a gente entrar numa dinâmica muito mais agravada de guerra, aí tudo vai mudar, aí a conversa vai ser outra. Espaço, né? Mas até agora, mesmo com essa instabilidade, com essa volatilidade do preço do petróleo, e mesmo com alguma insegurança, com muitas dúvidas pela frente, o investidor estrangeiro está ainda olhando para o Brasil como uma possibilidade de diversificação. Não é o investidor estrangeiro fugindo dos Estados Unidos, mas tentando diminuir um pouco a superexposição que se fez. Ainda tem espaço para esse movimento. O investidor estrangeiro ele está olhando para o Brasil, olhando, inclusive, como um mercado mais protegido, menos exposto a toda essa instabilidade. Por muitos motivos, a gente já falou sobre isso, inclusive por conta do efeito positivo que, eventualmente, esse aumento do petróleo pode trazer, tanto para a Petrobras quanto para o fiscal, né? A gente até escreveu essa semana no CNN, no site da CNN, o quanto ajudaria o governo o fato da Petrobras eventualmente ter preços mais altos de combustíveis, e isso vai trazer mais impostos, maior arrecadação para o governo. E também porque a eleição parece um cenário confortável hoje para o investidor estrangeiro. Eu explico. Para esse investidor que já conhece o governo Lula, Lula 3, e conheceu os governos 1 e 2, Lula 1 e 2, é um cenário dominado, é um cenário conhecido. O investidor ele não está tão sensibilizado por essas discussões que a gente tem internamente hoje sobre perspectiva fiscal. É um risco, é um cenário obviamente negativo, mas que ele já conhece, já está no preço dele. E se eventualmente vier uma mudança, seja um Lula 4 mais responsável fiscalmente, ou uma mudança para um outro governo que se comprometa
com mais, né, um ajuste fiscal efetivamente, melhor ainda. Então, esse investidor estrangeiro, diferentemente do brasileiro, que obviamente está muito mais impactado, né, por uma mudança presidencial, ele olha para a eleição como um fator confortável. Está monitorando, já está na conta. Então, por conta dessas informações todas, a gente pode imaginar que ele vai continuar chegando na Bolsa e não é só para este mercado. A gente tem uma perspectiva e uma grande torcida para que haja ofertas iniciais de ações, os IPOs, que outras empresas abram capital esse ano. A gente tem até uma informação já bastante divulgada sobre a intenção da Compass, que é a empresa de gás do grupo Cosan, de abrir o seu capital. E a gente tem informações junto a bancos de investimento de que o investidor estrangeiro tem interesse, sim, em entrar nessas ofertas. E também em operações de fusões e aquisições, os M&As. A gente deve viver muitas operações esse ano, tem muitas empresas, inclusive, com problemas, com dificuldades financeiras, ou fazendo ajustes. A CSN, por exemplo, é uma empresa que tem um pedaço, algumas das suas áreas estão à venda, e o investidor estrangeiro tem demonstrado interesse em entrar nessas operações. Atenção total. Esperamos que o bom humor continue. Lucinda Pinto, até uma próxima, minha cara. Bom serviço a você. Para você também. Valeu.